louvor. Eu gosto de corinho, eu sou do fogo também, né? Os corinhos sumiram da igreja. Irmãos, eu quero só pedir, vamos juntar todo mundo? Vamos? Isso. Vem todo mundo para cá, vamos unir todo mundo, o braseiro? Vocês que estão aí, vocês que estão aqui escondidos também, vamos? Vem para cá todo mundo, isso. Vai ficar todo mundo juntinho aqui, né? Quero já convidar já a missionária Eliane, né? Para estar dando lugar para o guerreiro. Amém? Deus tem uma palavra ainda ao seu coração. Eu sinto Deus aqui esta noite na casa ainda. Aleluias. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua presença para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sou grata ao pastor Geisevan pela oportunidade. Aqui com os irmãos é a segunda vez que eu estou aqui, né? Sou grata a Deus também pela vida de todos vocês que se fazem presente aqui. A missionária Elaine que veio comigo, o pastor que está aqui na minha retaguarda, todos os músicos, todos os pastores que fazem parte desse ministério, que Deus em Cristo possa estar vos abençoando. Meus amados, é uma palavra conhecida que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Eu vou estar lendo um versículo e a gente vai falar aquilo que o Espírito Santo de Deus já colocar em nossos corações, amém? Abram, por favor, vossas Bíblias no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 21. Capítulo de número 21, versículo de número 17. Capítulo de 21, versículo de número 17, que diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Os irmãos, se quiserem deixar as vossas Bíblias abertas, amém, mas acompanhem-nos, por favor. Amados, como eu já tinha falado para os irmãos, aqui uma palavra conhecida. Quem é que nunca ouviu falar a respeito da vida de Agar e o que Deus fizera na vida da mesma? A Bíblia, ela vai dizer para nós que após 400 anos após o dilúvio, Deus ele não falou com o homem. Deus determinou um tempo de 400 anos e Deus chega em um lugar chamado Ur dos Caldeus e resolve falar com o homem por nome Abraão. Quando Deus fala com Abraão, ele explica para Abraão o que ele quer que Abraão faça. Porque Deus é assim, irmãos. Ele fala claramente para nós o que é que ele quer de cada um de nós. Ele fala. Quando o Senhor aparece para eu e para você, ele é bem esclarecedor naquilo que ele quer. E ele esclareceu para Abraão dizendo assim: olha, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus disse para Abraão para ele sair para um determinado lugar, que Deus ainda ia mostrar, Abraão usa a sua fé. Não viu o local, não sabia o lugar que ele habitaria futuramente, mas ele confiou naquilo que Deus tinha falado para ele. E é isso que Deus ele quer de nós, que nós confiemos totalmente nos planos dele. Se ele falou para você que ele vai exercer uma determinada função na sua vida ministerial, física, psicológica, emocional, ele vai fazer.
Só que para ele realizar a obra que ele tinha para realizar na vida de Abraão, foi necessário Abraão tomar uma atitude. Levantar-se do lugar onde ele estava e caminhar até um determinado lugar que Deus queria que ele fosse, porém Deus ainda ia mostrar. Mas ele foi. E a Bíblia diz que Deus, ele, quando conversa, Deus, ele determina o que ele quer e ele lhe faz promessas. Dizendo, olha, quando você levantar-se e você fazer o que eu quero, a sua vida vai ter mudança, porque foi plano de mudança na vida de Abraão. E não é diferente, irmãos, nos últimos tempos, Deus tem planos nas nossas vidas. E Ele faz questão de traçar e mudar algumas formas de nós vivermos. Aí Deus continua falando com ele, dizendo, tu serás pai de uma grande nação. Além de tu serás pai de uma grande nação, todas as nações serão benditas através de ti. E aonde tu colocares a planta dos teus pés, eu também vou colocar. Quando Deus fez essa promessa para o nosso querido patriarca Abraão, ele sabia que a mulher que Abraão tinha adquirido como sua esposa não poderia ter filhos. Ele sabia. Mas quem fez a promessa foi Deus. E promessa é dívida. Deus não deve para ninguém. Se Ele fez uma promessa para você, aquietais e saber que Deus é Deus. Sossega o teu coração. Glorifica a Deus que Ele vai cumprir com aquilo que Ele falou. Ou você acha que Deus não sabia? E mesmo assim Deus escolheu aquele casal para fazer aquela promessa. A Bíblia diz que os anos passam-se e muitas coisas acontecem na vida de Abraão. E ele não vê a promessa se cumprindo da forma que ele achava que ia ser. Sabe por quê, meus amados? Porque tudo tem um tempo certo e correto para se cumprir. Eclesiastes 3 diz assim que há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus. E para tudo tem o seu tempo determinado. Calma, não saia do teu lugar, não saia da tua função, não chuta a barraca, espera em Deus, confia naquilo que Ele falou. Ele não disse que estás contigo. Ele não falou que vai entrar com você nessa peleja. Ele não falou que a peleja era dele e a peleja não é tua. Calma. Calma. Ouça a voz de Deus. Enxerga o trabalhar de Deus. Deus está trabalhando. Não é porque não chegou o tempo que Deus não está trabalhando. Ele está te preparando para algo maior. Ele está te preparando para algo melhor na terra. Isso é uma preparação, irmãs. Isso é uma preparação, igreja. Primeiro ele prepara as coisas. Primeiro ele estrutura, pastor. Ele não dá bênçãos grandes sem você estar estruturado para você saber receber e não perder. Calma. Acalma o teu coração. Confia no teu Deus. Confia nas promessas que Ele te fez. Você não veio aqui em vão. O Espírito Santo de Deus ministra em meu coração que você não veio em vão. Foi o próprio Deus que te trouxe aqui para falar com você. Acalma, eu estou trabalhando no oculto e no profundo.
Como que não estava o coração de Sara? Como que não estava Abraão, os anos se passando? As coisas acontecendo. E ele não vendo Deus traçar, e Deus traçando do oculto. E Deus pelejando para dar vitória. Aí a Bíblia diz que Sara, por um tempo, olhou para o marido e colocou dentro do seu coração o seguinte pensamento, que foi isso que ela colocou no seu coração. O sentimento de que a promessa poderia acontecer na vida de Abraão, se ele usasse o seu corpo físico com outra mulher. E aí Sara, ela pensa, dentro da lei, se eu pegar a minha serva por nome Agar, e o meu esposo deitar-se com a minha serva, o que dela vir será meu e será válido. Ela botou um obstáculo naquilo que não era para ela colocar. Ela achou que na vida de Abraão poderia acontecer, mas na dela não. Ela tinha motivos? Sim, tinha motivos. Que a Bíblia diz que ela era idosa e tinha cessado o costume das mulheres. Ela não mais ovulava, e como ela viu o tempo passando, se fadigou e quis tomar uma atitude sem direção de Deus. E não existe momentos assim, pastor, que nós nos fadigamos de exercer uma determinada obra, de exercer uma determinada função, esperando alguma coisa de Deus, e a gente tende a colocar a mão, a gente tende a querer ajudar Deus, a ensinar Deus a trabalhar, mas sem maldade, sem malícia, não era maliciosa, não era. Ela queria que a promessa se cumprisse. E ela olhou e viu a deficiência dela. Viu que a deficiência dela era maior que a promessa que Deus tinha dado para ela. Só que ela não olhou que quem fez a promessa era maior que a deficiência dela. Se ela olhasse para quem fez a promessa, ela ia perceber que a deficiência dela não era nada para quem fez a promessa para ela. Mas ela não olhou. E vocês? E nós? Está limitando, pastor? Aquilo que Deus tem ainda para fazer, não está crendo? Às vezes nós não acreditamos, irmãos, o que Deus é capaz de fazer para cumprir com aquilo que Ele falou para mim e para você. E às vezes até esquecemos do que Deus prometeu para nós. Mas Deus, quando chamou lá da terra, lá em Ur, falou, olha, tu serás pai de uma grande nação. Deus sabia da dificuldade que Sara tinha. E ela então conversa com Abraão. E dá essa sugestão para Abraão. Abraão então toma o conselho da sua esposa. Engraçado que no momento que eles estavam tomando essa atitude, Deus estava do céu só observando a atitude, só observando o trabalhar das mãos do homem. Não bradou do céu para falar, não faça, não é com essa, não vai ser dessa forma, vai ser no impossível.
a Bíblia diz que ela pega a sua serva e diz para a sua serva se deitar com seu esposo. A serva não tinha direito de falar não. Era costume da época. Aí a Bíblia diz que quando isso acontece, aí vem o conflito familiar. Aí aparece o conflito familiar. Que a Bíblia fala para nós que quando Agar, ela percebe que ela está grávida, ela começa a pirraçar Sarai. Ela começa a não mais obedecer a sua senhora. Aí quando você lê lá no Gênesis, no capítulo 16, você vê que Agar foge. Ela foge de debaixo da mão da sua senhora. A Bíblia diz que debaixo das mãos da sua senhora, Sara teve uma participação de culpa. Sara teve que pagar pela atitude dela. Por ela tomar atitude sem direção de Deus. Irmãos, até hoje, atitude sem direção de Deus. A gente sofre, a gente tem que pagar as consequências. Não toma atitude sem direção de Deus. Permaneça na vocação de que Deus te chamou. Permaneça de pé, permaneça no teu lugar. Não arreda o pé nem para a direita nem para a esquerda. Aquietai de saber que Deus é Deus. Toma uma postura daquilo que Deus quer e não arreda o teu pé, porque Deus está contigo na terra. Toda vez que as coisas forem ruins para nós quisermos agir, aí a gente não tem sucesso na caminhada. Não tem, irmão. Quando Sarai, ela viu que Agar tinha concebido, ela pegava os afazeres, estou terminando, e aumentou os afazeres de Agar dentro do seu lar. Qual era o intuito de Sara? Quando ela pega afazeres dentro de uma casa e dá para uma gestante fazer aquilo que a gestante não está em condições de fazer. Qual era o intuito de Sara? Mas não foi ela que tomou atitude? Ela não perguntou nada para Deus. E sabe o que a gente mais sofre, irmãos? Isso Deus está mandando eu falar aqui, meus pastores. É quando Deus diz assim um exemplo. Como é que é o seu nome, jovem? Joaldo. Quando Deus diz assim, Joaldo, permanece tocando o teclado. Joaldo, permanece na vocação de que eu te chamei. Aí você não vê nada acontecendo, parece que nada está acontecendo. Você está debulhando um teclado e parece que aquilo é mesmice todos os dias. Deus trabalhando no oculto, no profundo, no mundo espiritual, quebrando as algemas, dando livramento, libertando e você não está sentindo. Aí por isso você levanta e fala, não quero mais trocar o teclado. Às vezes a gente não vê mesmo. Às vezes a gente não vê mesmo. Mas isso não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Ele está trabalhando, dando livramento. Cortando o laço que você nem percebeu. Aí, Agar foge. Aí o Senhor aparece para Agar em forma teofânica. Ali foi o mesmo, foi Deus. Teofania, ali foi uma teofania. Chega para Agar e não diz assim, Agar serva minha. Ele não fala assim. Veja bem a diferença, ele não fala assim. Agar serva minha. Não, no capítulo 16 ele não fala assim. Ele chega para Agar e diz, Agar, serva de Sarai. Volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora.
Tu voltaria? Eu voltaria? Vocês voltariam? E a vergonha de voltar? Saiu do lugar, sem Deus mandar, e agora tem vergonha de voltar. Mas precisa voltar. Precisa retornar, pegar aquilo que era teu, que Deus te deu. Pegar de volta aquilo que Deus te deu. Porque evangelho é isso, é encarar a realidade, é a verdade. Volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora. Ou fica, ou Deus quis dizer para ela assim, Deus quis dizer, volta e obedece a tua senhora. O que a tua senhora pedir para você fazer, é para você fazer. Mas Deus não explicou, aí Deus foi explicando, sabe por quê? Que eu vou falar isso, que eu vou fazer isso. Aí é onde vem a revelação de Deus, irmão. É por isso que eu amo Deus. Aí Deus diz assim para Agar, não tinha ultrassonografia, não tinha aparelho de raio-x, gestante não pode fazer radiografia, mas faz a ultrassom. Não tinha. A ultrassom é nova. Aí Deus diz para Agar assim, olha, volta e espera, porque era esperar. Faça aquilo que a tua senhora mandar tu fazer. Porque dentro do teu ventre, tu estás carregando um varão. Ô, irmã. Olha a visão de Deus. Olha a visão de Deus. Aí Deus começa a desvendar, a conversar com Agar, uma egípcia. E Deus começa a conversar, a falar os planos que ele tinha na vida de Agar e na vida do filho de Agar. Deus já tinha determinado o sexo da criança, vai ser um menino. E Deus ainda deu nome para o menino. Deus ainda falou assim, olha, eu vou te dizer mais uma coisa. Esse menino vai se chamar Ismael. Deus deu nome para o filho de Agar. Aquietai-vos, gente. Porque está inquietos. Porque tanta inquietude, gente. Porque tanta desconfiança. Aí Deus já começou a detalhar. Além dele ser varão, ele vai se chamar Ismael. E ele vai ser tão valoroso. Ele vai ser tão guerreiro. Ele vai ser flecheiro. Ele vai ser criado no deserto. Vai ser um homem no deserto. E outra coisa, igual a ele não vai existir de forma nenhuma. Igual a ele, guerreiro, bom de guerra, bom de flecha. Conhecer o deserto não vai existir. Volta. E parece que hoje em dia Deus está falando, sabe, pastor? Deus está falando e a gente tende a sair do lugar. A gente não faz a vontade de Deus, sabe, meu pastor? A gente tende a querer fazer a nossa vontade. E Deus está falando, fica, permaneça, volta para o teu lugar. Deixa de bobagem. Não é vergonhoso voltar. Não é vergonhoso olhar para trás. Eu preciso me reconciliar. Eu preciso voltar um pouco. Eu preciso ir lá pedir perdão. Eu preciso pegar na mão dele. Eu preciso pegar na mão dela. Eu preciso me desculpar. Abra a tua boca e se desculpe enquanto há tempo. Abra a tua boca e perdoa enquanto é tempo na terra. Agar volta. Estou terminando, meus amores. Agar volta. Agora imagina a cena de Agar voltando e a face de Sara. Imagina a cena de Agar voltando e a face de Sara. Voltou.
Voltou? O riso de Sara. Voltou. Eu sabia que ela ia voltar. Eu sabia que ela não ia se sustentar sozinha, enquanto era tudo plano de Deus. Era Deus trabalhando na vida de Agar. Era Deus dando direção para Agar. Era Deus trabalhando na vida de Ismael. Era Deus trabalhando na vida de Agar. Enquanto muitos olharam e falaram e criticaram, voltou a escravinha, né? Ela tinha que voltar, não tinha como se sustentar. Então Deus olha dos céus e deixa o tempo passar. O tempo passou. Sara fica grávida. Tem o seu filho por nome Isaac, todo mundo conhece. Mas pelos costumes judaicos, quando a criança tinha aproximadamente de 4 anos, entrava no processo de desmame, vocês lembram lá? Mais para frente você vai ver o processo que Samuel passou, filho da Ana, quando foi desmamado. Mais para frente, que aqui nem existia Samuel ainda, aqui nem a lei existia. Eles viviam dentro de uma lei chamada Lei de Hammurabi, né? Não tinha lei ainda, não tinha um decálogo e nem tinha os 613 preceitos de Moisés. A lei era diferente. O tempo passa, irmãos. Pastor, sabe quando a gente conhece quem é e quem não é? É com o tempo. Quem permanece com a gente, quem sai. Quem fica na alegria, quem fica na tristeza. Quem fica quando tem e quem fica quando não tem, né? E aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz para nós que Abraão resolve dar uma festa. Abraão resolve dar uma festa para comemorar o desmame de Isaac. Ismael estava com aproximadamente de 16 a 17 anos, aproximadamente, a Bíblia nos diz isso. Entre 15, 16 a 17 anos. Isaac estava com aproximadamente 4 anos de idade. Aí, há uma festa muito grande. Aí a Bíblia diz que, em um espaço de tempo naquela festa, Ismael riu de Isaac. Só que a Bíblia não diz por que Ismael riu. A Bíblia só diz que os olhos de Sara estavam sobre Ismael, porque ela viu. Irmão, veja bem, como foi que ela percebeu que Ismael estava rindo de Isaac? Porque o olho dela estava em um lugar que não era para estar. Estava em um lugar que não era para estar. Por que ficou olhando para quem ri? Não tem crente que se incomoda porque o outro ri dele? Olha que bobagem. Pode rir até morrer. Não tem gente que se incomoda porque crente ri dele? Se eu errar aqui um pouco, alguém ri de mim, você acha que eu vou me incomodar? Não. Eu vou agradecer, porque eu vou ficar mais atenta. Agora, o que Sara, uma mulher de idade, que provou de tudo que Deus fez na vida dela, ia rir de um jovem? Riu de Ismael. Quer dizer, Ismael riu de Isaac. E Sara olhando. Ela ficou quieta na festa. Despediu todo mundo. Quando foi à noite, ela disse, agora eu vou conversar com Abraão. Olha o conflito aí. Olha Deus trabalhando. Olha Deus trabalhando, irmãs. Tem mudança, pastor, que é Deus trabalhando, meu irmão. E tem gente que fica com medo de mudança. Tem gente que tem medo de mudar até de lugar. Não tem aquela pessoa que tem medo até de mudar de cadeira. Tem medo de mudar de cadeira. Tem medo de mudar de posição. Tem mudança, tem conflito que vem para mudança. E era a mudança que Deus queria fazer na vida de Agar. Mas Agar não lembrava mais da promessa. Agar não lembrava que Deus tinha aparecido para ela há 16 anos atrás e tinha prometido para ela. Ela não lembrava. Aí Sara disse para Abraão, olha, Abraão,
eu não quero o filho dessa escrava sendo criado junto com meu filho. Olha a voz de Sara para Abraão, sendo criada com meu filho. Aí a Bíblia diz que quando Abraão ouve a voz de Sara, a Bíblia fala claramente que ele fica penoso. Penoso. Se você ler lá, você vai ver que ele fica penoso. Quando a Bíblia diz para nós que ele fica penoso, é porque ele não ia obedecer, porque a lei decretava que ele teria que tomar conta de Agar e Ismael pro resto da vida. Era a responsabilidade dele. Então ele vê aquele conflito, ele fica penoso, e agora Abraão vai deitar, não sabe o que fazer. Aí Deus aparece para Abraão e diz: não tema a voz de Sara, manda embora. Irmãos, olha a voz de Deus agora. Por Abraão, ele não mandaria embora. Ele ficou penoso. E Abraão era correto. Abraão sabia da lei que ele não poderia infringir. Aí Deus aparece de noite e diz para ele: ouve a voz de Sara, manda embora. Opa! Quem não conhecer a história vai pensar que Deus não usou de misericórdia para Agar. Mas Abraão entendeu o que Deus queria fazer da vida de Agar. O que Deus queria fazer na vida dele. Era como se Deus tivesse falado para Abraão assim: olha, Abraão, até aqui a responsabilidade de Agar, a responsabilidade de Ismael foi sua. Mas de hoje em diante, a responsabilidade dessa escrava e do filho dessa escrava é minha. Eu tomo para mim a responsabilidade, pode dispensar. Mas Agar não sabia disso. Já pensou? É a mesma coisa de Deus olhar para o pastor e dizer assim: a responsabilidade é minha. Você só precisa descansar. A responsabilidade é minha. Deixa nas minhas mãos. E era responsabilidade dupla, viu, pastor? Que estava sobre as costas de Abraão. Era Agar, a escrava, e o filho de Agar, que era filho dele. Aí Deus diz: manda embora. E pode deixar que eu me responsabilizo. Responsabilidade por completo. Responsabilidade por providência. Responsabilidade psicológica. Responsabilidade física. Responsabilidade espiritual. A responsabilidade espiritual não é tua, é de Deus. A responsabilidade dos outros espiritual não é tua, é de Deus. Cada um tem que se responsabilizar segundo aquilo que Deus manda, segundo aquilo que Deus quer. E a gente perece achando que a responsabilidade tem que ser nossa. Eu pereci muito quando eu achei que a responsabilidade da vida espiritual dos outros teria que ser minha também. Não! Tem coisas que é só Deus que resolve, tecladista. Tem coisas que é só Deus que toma para ele e resolve. Aí Deus diz assim: deixa comigo, deixa nas minhas mãos, despede ela. E aí, Deus, eu vou dar alguma coisa para ela e o salário dela manda sem salário. Oh. Manda sem salário. Não tinha FGTS. Não tinha parcela de seguro de desemprego. E aí, Agar, o que você recebeu por servir Sarai e Abraão por muitos tempos? E aí, Agar, o que você vai sair levando nas mãos por ter servido a Sarai e Abraão por muito tempo? Aí Abraão chega de manhã bem cedo, a Bíblia não faz questão de dizer, de manhã bem cedo, Abraão enche um odre de água, pega os pães, levanta o menino, acorda o menino de madrugada, e o menino e Agar tem uma surpresa e diz: vai. Você já imaginou essa cena? Já imaginaram essa cena? Não tem o dinheiro do aluguel. Não tem o dinheiro da água. Não tem o dinheiro da luz.
não tem como pagar a conta de internet, não tem como pagar as finanças, as dívidas. Não tinha. Aí a Bíblia diz que ela sai. A Bíblia até diz o nome do deserto, é linda a Bíblia, irmão. A Bíblia diz que ela sai pelo deserto de Berseba. Que mais tarde, Elias ia passar por esse mesmo deserto. Nem existia ainda Elias. Ela sai. E aí, Deus estava trabalhando na vida dela? Deus estava trabalhando na vida dela? Deus estava trabalhando na vida dela ou não estava trabalhando na vida dela? Deus estava trabalhando na vida dela, era momento de mudança. E eu vejo mudança nesse ministério, meu amado. Deus administra no meu coração. Eu vejo mudança, Deus vai mudar. Eu não sei o que o irmão está pedindo para Deus mudar, mas eu vejo Deus fazer mudança. Deus tem mudança neste lugar. E para Deus fazer mudança, Ele mexe. Irmãos, Ele mexe. Ele mexe. Ele tira de um lugar, coloca em outro. Ele tira do outro lugar, coloca aqui. Ele tira da direita, coloca na esquerda. Ele tira da esquerda, coloca na direita. Ele tira quem está na porta, coloca no púlpito. Ele tira do púlpito, coloca um pouco na porta para aprender. Ele tira todas as coisas do lugar, mas ele faz. E dá vitória para todo mundo. E aí, Agar? Saiu. Aí a voz de Deus, irmãos, já é diferente aqui. A voz de Deus aqui já é diferente. Aí a Bíblia diz que Agar, ela anda, e acaba a água. E acaba também o pão. Agora eu vos pergunto uma coisa. Deus deixou que a água que Abraão deu para ela acabasse. Deus deixou que o pão que Abraão deu para ela também acabasse. Porque Deus estava falando assim: eu não quero que você use recursos de ninguém. O recurso do homem é falho. Acaba. Recursos do homem acaba. Mas o de Deus é inesgotável. O de Deus não acaba. A misericórdia de Deus não acaba. Deus é o dono do ouro e da prata, meu pastor. Deus é o dono do ouro e da prata, igreja. Alegra-te o teu coração. Aquieta-te que Deus é contigo na terra. Dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata, meu pastor. Ele manda eu te dizer isso dentro da palavra. Ainda antes que houvesse dia, Ele é. E ninguém é que possa fazer escapar das mãos dEle. E operando Deus, quem impedirá? Ele é Deus que tira de quem tem e dá a quem não tem. Ele faz brotar onde não há como brotar. Porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãs. Acabou o recurso. Aí o pensamento dela: vou me afastar aproximadamente 150 metros. Para que, Agar, você vai se afastar do menino 150 metros? Para eu não ver o menino morrer. Olha se isso não lembra nós, irmãos. Olha só se isso não lembra nós. Mas há 16 anos atrás, ele não tinha falado que o menino ia crescer no deserto e ia ser frecheiro? Ele não tinha falado que ele ia tomar conta de Ismael? Aí ela se afasta, meu caro. 150 metros aproximadamente. E na cabeça dela era para não ver o menino morrer. Aí a Bíblia diz que o jovem, sabe que jovem como que é? O jovem não tinha a presença do pai. O jovem não tinha a presença do irmão Isaac, de 4 anos. O jovem não tinha a presença de Sarai.
O jovem estava sem todos os seus escravos que serviam a ele também. Estava sem ninguém. Abraão era rico e ele saiu sem nada, não tinha nada, nem o que comer tinha. Aí botou a boca para chorar. Aí Deus olhou. Aí Deus olhou. Aí em forma teofânica. Em forma teofânica, Deus desce. Em forma teofânica, ele desce. Aí Deus não vai conversar com quem estava chorando. Deus não vai conversar com um jovem de 17 anos. Ele vai até Agar. Aí ele faz uma pergunta que aparentemente parece que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Aí ele diz assim, a mesma coisa, Deus está vendo Deus olhar para a cara de Agar e dizer assim, o que tens, Agar? Olha o ponto de interrogação. O que tens, Agar? Era quase como se estivesse repreendendo ela. Oxe, eu não já te prometi? Se Deus fosse baiano, como eu sou baiana, ele ia dizer assim, gente, eu não já te prometi há 16 anos atrás que esse menino ia crescer, ia ser frecheiro, que eu ia cuidar dele, porque está triste, chorando, levanta, leva o teu coração, caminha na terra. Aí pergunta, o que tu tens, Agar? É como se ele quisesse lembrar, pastor. É como que ele quisesse lembrar. Oxe, quando tu começou o teu ministério lá, eu não falei que seria contigo? Oxe, quando eu te ungia pastor, eu não falei que eu estaria contigo? Eu não falei que eu caminhava contigo? E por que agora quer fracassar? Porque agora quer sair, quer entregar, quer deixar de lado, achando que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo. Eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou no controle, é eu que mando, é eu que comando. Quem quiser sair, que saia, que vai voltar. Vai voltar, irmão. Vai voltar. Aí a Bíblia diz que dessa vez ele não chama mais serva de Sarai. Presta atenção lá. Lê lá depois, Gênesis 21. Aí ele não chama mais ela de serva de Sarai, porque ele já tinha pegado a responsabilidade para ele. Ele já tinha pegado a responsabilidade para ele. Aí Deus diz assim, olha, eu ouvi o choro do menino, tá? Eu ouvi o choro do menino. E aí a Bíblia diz que Deus fez com que a visão dela se abrisse. A perseguição e a tristeza era tão grande que a Vitória estava aqui nesse altar e ela não via. Irmã, a Vitória está aqui. No altar. É nesse altar. Mas Agar não estava enxergando. Aí a Bíblia diz que Deus abre um poço no deserto. Um poço para uma mulher e uma criança. Não precisava de um poço, precisava. Só era ela encher o odre que Abraão tinha dado para ela que estava seco. Mas ele falou assim, não, eu não uso recursos humanos. Eu uso recursos meus. Porque não falha e não acaba. Não acaba, viu? Não acaba, pode gastar o tanto que quiser que não acaba. Aí a Bíblia diz que ela viu o poço cheio de água. E naquele exato momento ia passando uma carruagem. Olha a providência de Deus. Olha a providência de Deus. Eu termino essa mensagem dizendo aqui, uma mensagem profética da parte de Deus. Deus tem providência nesse ministério. Deus tem providência aqui neste lugar. Deus tem providência sobre a sua vida financeira, meu amado. Ele está mandando eu falar isso para você. E olha que eu sou dificílima falar isso para alguém, a não ser quando Deus libera uma palavra no meu coração. Mas Deus manda eu te falar
que tudo que tu fazes não é em vão. Deus, ele vai multiplicar aquilo que você tem. Tem muita gente que tem olhado e tem falado, pra que isso? Porque ele faz assim, porque ele é assim. Aí Deus diz assim, tu não deve explicação para ninguém, mas sou eu, Deus, que te tomo pela tua mão direita e digo, não temas que há providência para você, a providência financeira descendo do céu, porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel, irmãs. Ele é fiel em nossas vidas. E nunca mais Agar foi sustentada por Abraão e nem Ismael. Nunca mais. Sabe o que é nunca mais, gente? Sabe o que é essa palavra nunca mais? Sabe o que é nunca mais você ir mendigar alguma coisa para alguém, mas você ter para dar? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? É para quem está entendendo, irmãs. É para quem está tomando posse da palavra. É uma palavra profética que Deus manda eu falar. Aqui terá pessoas que vai ter para dar. Não vai mendigar, não vai pedir, mas vai ter para dar. Porque Deus, ele é fiel. Nunca mais voltou. E a descendência está ele aí. Quem quiser depois só é ler sobre a descendência de Ismael. E assim eu peço para os irmãos ficarem de pé. E já estou retornando o microfone para quem é de direito.